Pois bem, irmãos, nesta noite, Deus tem colocado em nosso coração falar com vocês sobre um assunto que entendemos ser da maior importância para todos nós. Eu gostaria que a gente pudesse considerar seriamente a respeito desse assunto que eu vou anunciar a vocês daqui a pouquinho, por alguns minutos. Mas o meu objetivo é que, ao término das nossas considerações, nós possamos estar preparados para responder de maneira objetiva e segura a seguinte pergunta. Obrigado, Marquinhos. Tá legal. Por que nós precisamos de Jesus Cristo nas nossas vidas? Ou talvez, quem sabe, até individualmente, você pudesse se perguntar: por que eu preciso de Jesus na minha vida? Vamos ponderar algumas coisas sobre isto. Acredito até mesmo que muitos de nós já ouviu alguém dizer alguma vez, pelo menos: você precisa entregar a sua vida a Cristo. Mas a pergunta é: por que eu preciso entregar minha vida a Cristo? Ou, em outras palavras, por que eu preciso de Jesus? Que razão eu tenho para ter essa necessidade? Ou ainda, por que todos precisam aceitar a Cristo em suas vidas? Por quê? Vamos então tentar entender a razão dessa necessidade que nos é comum a todos. E eu estou certo de que esta questão é uma questão tão importante que ela é de vida ou morte para todos nós. Diz respeito à minha vida e à sua vida. Eu gostaria que você pensasse sobre isto um pouco. No entanto, para chegarmos ou tentarmos chegar a uma resposta conclusiva sobre esta ou estas perguntas, eu desejo inicialmente chamar a sua atenção para um assunto que, não sei se você se lembra, nos foi apresentado no domingo passado, na mensagem da noite do pastor Jairo. Não sei se vocês se lembram. Eu me lembro. Ele procurou levar-nos a refletir a respeito de quem era Jesus e como poderíamos conhecê-lo. Se lembra, Leila? Ele falou do nascimento de Jesus, nascimento que foi, na verdade, a encarnação dele como homem. Falou da morte de Jesus na cruz. Falou do relacionamento de Jesus com várias pessoas que foram abençoadas por ele. Falou da divindade de Jesus e da importância de Jesus na vida de inúmeras pessoas. Por certo, muitas outras coisas importantíssimas sobre Jesus ele poderia nos dizer, ou poderia ter dito naquela noite. Entretanto, tudo o que foi dito nos possibilitou, nos permitiu saber bem mais a respeito da pessoa de Jesus Cristo. O Deus homem, o Verbo eterno de Deus que encarnou, o Filho unigênito do Pai, conforme João registrou lá no Evangelho escrito por ele, lá no capítulo 1, nos versos 1 e 2, ele fala que o Verbo estava desde a eternidade com Deus e o Verbo era Deus.
E no capítulo 1:14 ele fala da encarnação de Jesus, do Verbo eterno de Deus. E lá no capítulo 17 do Evangelho de João, no verso 21, o mesmo João vai registrar aquilo que Jesus falou da sua relação com o Pai ao dizer que eu e o Pai somos um. E ele estava se referindo ao desejo de que aqueles que eram seus discípulos se tornassem também um com ele, como ele era com o Pai. Pois bem, se Jesus é esse a quem nós temos conhecido, conforme a Bíblia nos apresenta e cremos que é, vamos então tentar agora compreender o porquê de nós precisarmos de Jesus em nossas vidas, de tê-lo dirigindo o nosso viver. E a minha oração é que Deus, pela operação maravilhosa do Espírito Santo, nos dê o entendimento de que nós, indistintamente, temos total necessidade da presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Isso, na verdade, é uma questão vital, de vida ou de morte, como eu já disse anteriormente. Vamos tentar, então, entender o porquê. Eu convido-os antes a orarmos, pedindo ao Senhor que nos dê cada vez mais entendimento da sua palavra. Eu vou pedir ao pastor Paulo que esteja nos dirigindo a Deus em oração. Oremos ao Senhor. Pai de graça, Pai de misericórdia, nós entramos na Tua presença com o nosso coração, desejoso de ouvir a Tua voz. Precisamos, Senhor, conhecer o Senhor cada vez mais e melhor. Ter o entendimento da Tua palavra, para podermos ter crescimento, como ouvimos pela manhã, para que haja fortalecimento da Tua igreja, para que possamos crescer, para que possamos ser usados pelo Senhor de uma forma que o Senhor se alegre e que as pessoas possam ver em nós a beleza de Jesus Cristo. Por isso, Senhor, fortalece o nosso coração e nos dê cada dia mais conhecimento do Senhor. Que cada dia nós possamos te buscar e possamos refletir a beleza e o bom perfume do Senhor. Por isso, Senhor, todo impedimento, tudo aquilo que venha para atrapalhar o nosso entendimento da palavra, que seja parado, bloqueado agora no nome santo de Jesus Cristo. E que o nosso coração esteja pronto, um lugar, Senhor, especial, para que o Teu Espírito possa habitar e falar conosco. E que os nossos ouvidos não estejam inflamados e que nós não estejamos tão duros que não possamos resistir, Senhor, à Tua voz. Mas que sejamos, Senhor, tocados pelo Teu Espírito, movidos pela Tua graça e a Tua misericórdia. Fique conosco, Pai, fala conosco. Nós necessitamos ouvir a Tua voz. Precisamos sair daqui modificados, transformados. Não queremos sair do mesmo jeito, mas queremos sair um pouco mais, Senhor, da Tua graça. É o que nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Ao longo da nossa meditação, da mensagem, nós vamos fazer a menção de algumas passagens bíblicas e gostaríamos de ter a participação dos irmãos. Por isso, mantenha a sua Bíblia à mão, para que, na medida do possível, você possa também participar conosco. Pois bem, por que nós precisamos de Jesus Cristo em nossas vidas? Porque alguém precisa realmente de ter Cristo em sua vida. Vamos tentar entender isto. Porque todas as pessoas no mundo inteiro precisam de ter Jesus em suas vidas. Por quê? Para termos uma clara compreensão dessa necessidade de termos Jesus em nossas vidas, primeiramente, eu gostaria que pensássemos sobre duas situações que nos afetam diretamente, como seres humanos criados por Deus, à sua imagem,
conforme a sua semelhança. A primeira dessas situações, eu chamo aqui de o problema do pecado na vida do homem. O problema do pecado na vida do homem. Mas quando eu falo homem, eu me refiro a mim mesmo. E eu me refiro a você. Não estamos falando aqui do homem no sentido genérico, no homem ideal. Estou falando no homem de carne e osso criado mesmo, eu e você. Então, vamos pensar um pouco sobre o problema do pecado em nossas vidas. Eu creio que nós precisamos pensar sobre isso. É uma palavra talvez hoje caindo em desuso, a palavra pecado. Não se ouve muito falar sobre ela. Eu estou trazendo-a de volta à reflexão, ou ao seu vocabulário. Talvez tenha de reincluí-la aí no seu vocabulário. Vamos pensar, então, no problema do pecado na vida do ser humano, em minha vida e na sua vida. O problema do pecado é tão sério na vida humana que ele é apresentado na Bíblia desde o começo do livro do Gênesis e vai sendo tratado por toda a Escritura Sagrada, em praticamente todos os livros da Palavra de Deus, até chegar no livro do Apocalipse, onde as últimas coisas são apresentadas por João. E lá no livro do Apocalipse, as implicações e consequências terrivelmente danosas do pecado na vida do homem são apresentadas em um terrível desfecho. O capítulo 20, e eu peço-lhe agora que abra comigo a sua Bíblia, o capítulo 20, no livro do Apocalipse, faz uma narrativa tremendamente dura do que há de acontecer no final dos tempos. Eu vou pedir que alguém que possa nos ajudar, leia a partir do verso 11, do verso 11 ao verso 15, no capítulo 20 de Apocalipse. Por gentileza. E deu mar. O capítulo 15, ele traz um desfecho terrível. Os nomes das pessoas que ressurretas para serem julgadas não foram encontradas no livro, foram lançadas eternamente no lago de fogo. No capítulo 21, ainda do mesmo livro de Apocalipse, eu peço-lhes que leiam agora o verso 8. Alguém leia para nós, por favor. Capítulo 21 de Apocalipse, verso 28. Pois bem, esse é o desfecho que a Bíblia dá para o problema do pecado na vida do homem, quando Deus há de trazer a julgamento todos nós. Lawrence O. Richards, um pensador cristão, disse assim a respeito do pecado na vida humana. Lá na obra que ele escreveu, um dicionário maravilhoso, Dicionário Expositivo da Bíblia. E ele disse assim:
O Velho Testamento e o Novo Testamento explicam que a tragédia e o sofrimento que marcam a experiência humana são resultado do pecado. O conceito bíblico de pecado tem sido nublado ou encoberto na cultura moderna ou na sociedade contemporânea. Mas a experiência de cada indivíduo, assim como a história de cada sociedade, nos dá um amplo testemunho da evidência, da existência e do impacto daquilo que as Escrituras chamam de pecado. Sim, meus amados irmãos, irmãs, amigos, o pecado foi e tem sido o grande mal da humanidade em todos os tempos. Mas vamos tentar entender um pouco mais claramente o que de fato é o problema do pecado em relação a nós, seres humanos, à luz daquilo que a Bíblia nos ensina um pouco mais. E como eu lhes disse lá no início, vamos pensar no pecado em relação à minha vida, à sua vida, a cada um de nós. Não vamos pensar no pecado em termos genéricos, como um termo, não é, que representa o mal, mas vamos pensar naquilo que o pecado afeta a minha vida pessoal, a sua vida pessoal, a vida de cada um de nós. A Bíblia nos apresenta o pecado como sendo a decisão consciente e voluntária do ser humano ou de uma pessoa em desobedecer e quebrar os padrões espirituais e morais estabelecidos por Deus para orientar nossas vidas para o bem no mundo. Nós somos criados por Deus para o bem. O pecado é exatamente essa a decisão voluntária que qualquer pessoa tem de contrariar, de voltar-se contra o padrão espiritual e moral estabelecido por Deus para nós vivermos nele. Lá no capítulo 2, no livro do Gênesis, no verso 16, Moisés ele registra aquilo que Deus houvera estabelecido quando da criação do homem. Depois de constituir o homem, ele dá ali orientações, e chega em um momento que ele diz, bem, está tudo ok, agora você tem ali no jardim tudo o que você precisa para viver bem. Nada lhe falta. Uma coisa só eu lhe digo, daquela árvore que está lá no meio do jardim, dela você não vai comer. Capítulo 12, verso 16. Por que, Senhor? Talvez tenha sido uma pergunta, não é essa referência de pergunta, mas Deus talvez antecipando a dúvida que pudesse haver em Adão, Deus lhe diz, olha, por que você não deve comer? Porque no dia que você comer, seus olhos vão ser abertos, você vai conhecer o bem e o mal, e você vai morrer. No capítulo 3, os versos 6 e 7, nós encontramos o desfecho desse fato. Lá no capítulo 12, Deus deu a ordem para que Adão e Eva o obedecessem, naquele quesito unicamente, em toda a criação. E exatamente naquele quesito eles decidiram transgredir o que Deus houvera estabelecido. O pecado se instalou na vida deles. Houve a decisão voluntária e consciente de rejeição e de obedecer a Deus. O padrão espiritual e moral de Deus foi rompido e o pecado entrou no mundo. Uma outra coisa relacionada ao pecado
e que nós precisamos repensar e entender um pouco mais. Por certo, os irmãos já entendem, mas a gente precisa entender um pouco mais, e outros talvez não, mas precisam compreender é que o pecado, ele contaminou toda a raça humana. Terrível, terrível. Toda a estrutura espiritual e moral do ser humano foi totalmente afetada. Depois do pecado de Adão e Eva no Éden, todos os seres humanos passaram a nascer com a semente do pecado e a inclinação para o mal, indistintamente. Lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos, mais aí, já bem mais adiante, lá na sua carta, no capítulo 3, no verso 23, ele vai falar sobre essa extensão do pecado sobre a raça humana. Veja lá o que Paulo escreveu aos crentes em Roma, no capítulo 3, 23 da carta dirigida àqueles irmãos. Romanos, capítulo 3, verso 23. Enquanto alguém lê esse verso, eu vou pedir que um outro irmão leia o capítulo 5, verso 12. Romanos 3, 23, por gentileza. Pois todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. Todos pecaram. Capítulo 5, verso 12. Ainda de Romanos. Até aí. O pecado entrou no mundo por um homem e atingiu a todos, e por isso todos pecaram. No verso 17, na parte inicial do verso, veja o que ainda Paulo registra no capítulo 5. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. A morte reinou por causa do pecado de Adão. Ainda no verso 18, na parte inicial também. Pois assim, como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Sim, meus amados irmãos, lamentavelmente, mesmo que hoje nós possamos dizer, eu não queria que isso tivesse acontecido, mas o pecado nos atingiu a todos. E diante de Deus, todos nós somos pecadores. Todos nós. Mas, pastor, como isso pode ser? Vamos tentar, pelo menos, pensar. E aqui eu comecei a cogitar algumas coisas. Como isso poderia acontecer? Vamos pensar aqui, vocês que são bons aí na eletrônica, na informática, na computação, sabem o perigo que é um vírus em um computador. Vocês já viram como é? Eu já vi. Eu perdi uma conta do meu e-mail porque entrou vírus e eu não consegui mais abrir. Mas imaginemos um computador central numa rede, ligado em rede com outros. Eu sei que vocês entendem bem mais do que eu do que isso. E, por alguma razão, alguém vai lá e instala naquele computador central um chip contaminado. E aquele computador está ligado, conectado aos demais. Há risco de contaminação para os demais computadores ligados a ele? É lógico que alguém poderia dizer, mas teríamos, se tivesse um filtro, talvez fosse até uma proteção. É assim mesmo? É possível isso, uma proteção com um filtro? É eficiente? Esse significa que não é tão lá eficiente. Mas o fato é que, agora, esse chip que foi
ali conectado ao computador central, ele pode afetar os demais? Pode. Mesmo que aqueles operadores dos outros computadores não queiram. Involuntariamente. Pois bem, vamos pensar nessa contaminação em rede. Eu comecei a pensar, bem, é algo interessante. O pecado, ele nos atingiu em rede. Mas eu ainda pensei em algumas outras coisas. Informações recentes nos dizem que a contaminação da AIDS está caindo em várias partes do mundo, inclusive na América Latina. Entretanto, uma informação não muito agradável. No Brasil, ela está crescendo. Contaminação da AIDS. Um vírus que não se sabe como ele surgiu. Há várias teorias, nenhuma delas confirmada. O fato é que ele apareceu. E, de repente, através do contato de pessoas entre si, esse vírus começou a ser transmitido, contaminando outras pessoas. De tal modo que hoje nós temos milhões de pessoas contaminadas no mundo. Muitas delas sem o saberem. Muitas delas involuntariamente. Involuntariamente. Mas um dado muito sério que me chamou a atenção é que há poucos meses atrás foi veiculado que lá nos Estados Unidos se havia descoberto um vírus que combatia, que impedia que crianças geradas por pessoas portadoras desse vírus nascessem contaminadas. E algumas crianças foram separadas num trabalho de pesquisa e acompanhadas durante algum tempo. E até se noticiou que seria algo extremamente significativo, porque se havia descoberto o vírus a vacina para combater o vírus, a expansão do vírus do HIV em crianças filhas de portadores. Há alguns dias atrás veio a notícia, aquelas crianças que estavam sendo observadas manifestaram traços do vírus no seu corpo. Aquelas crianças não queriam nascer portadoras. Estão portadoras. Pois bem, muito mais grave do que tudo isso que eu tenho dito aqui é o problema do pecado. Deus criou o ser humano com um sistema de transmissão hereditária genético perfeito, puro e sem falhas. O pecado infectou esse sistema e corrompeu o processo de transmissão das características espirituais e morais perfeitas que Deus havia dotado o ser humano. Não por falha de Deus, mas por permissão consciente e voluntária do homem. E agora, por causa daquela contaminação lá, todos nascemos pecadores. Mas ainda alguma coisa a mais sobre o pecado eu gostaria de falar para o meu amigo, meu irmão. O pecado é o causador de todos os males que afligem o ser humano, individual e socialmente, e até ambientalmente. Em todas as esferas da nossa vida. Os males produzidos pelo pecado são sentidos por nós.
Logo após terem desobedecido a Deus, a morte entrou no mundo. Primeiro houve a desobediência, a mentira. A seguir vem a inveja e a morte. No capítulo 4 de Gênesis, no verso 8, nós temos a narrativa do assassinato de Caim ao seu irmão. No capítulo 6, lá no verso 5, todo o capítulo fala sobre essa situação, mas no capítulo 5, através das letras de Moisés, nós temos o relato da sensação profunda de Deus de angústia, de olhar para a humanidade, ver o homem depravado, a humanidade crescendo em maldade. Lá no capítulo 1, na carta de Paulo aos Romanos, versos 20 a 23, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta àqueles irmãos crentes ali naquela cidade, ele fala da profunda dor de Deus pela total depravação vista no homem, no centro do mundo daquele tempo. Vejam lá no capítulo 1, verso 20 da carta de Paulo aos Romanos. De 20 a 23, se alguém puder, leia para nós. Participe aí conosco. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Pois bem, irmãos, este é o retrato da Roma do primeiro século do cristianismo, a capital do mundo, o centro de poder do mundo conhecido. E esse é o olhar de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia, ele faz a descrição de uma série de práticas, porque a concepção do pecado leva o homem a praticar o pecado. E Paulo, procurando orientar aqueles irmãos ali na Galácia, para que pudessem viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus, faz uma relação de práticas que eram consequência da decisão, da atitude de pecado, da disposição de pecado nas pessoas. Vejam lá no capítulo 5, os versos 19 a 21. Gálatas, capítulo 5, versos de 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro que já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se essas coisas, elas são realmente evidências claras da atitude pecaminosa decorrente da vontade consciente do homem em desobedecer a Deus e contrariar os seus princípios espirituais e morais,
O que dizer hoje, irmãos? O que dizer hoje da violência lá na faixa de Gaza, entre Israel e os palestinos, onde eles voltaram a se enfrentar, matando-se uns aos outros, mesmo que politicamente procurem suas razões, mas poderíamos dizer pelas causas mais fúteis. O que falar da derrubada do avião no espaço aéreo ucraniano? Um avião com mais de 290 pessoas, com 80 ou mais crianças. Um avião derrubado por um míssil que o botão foi apertado por uma mão humana da terra. E os envolvidos agora dando as suas explicações mais absurdas e estapafúrdias, sem nenhum sentimento de pudor, sem nenhum sentimento de vergonha, sem nenhum pesar. E da violência crescente em países como o nosso Brasil. Ou ainda da corrupção desavergonhada dos governantes e políticos. Corrupção que destrói as estruturas do país, que impedem as crianças pobres de terem uma melhor condição de vida. Mas e ainda dos que se comprazem em esbanjar riquezas, bens materiais, ostentação, indiferentes, insensíveis aos menos assistidos, aos mais necessitados. Amados irmãos, lamentavelmente o pecado é real em nossas vidas. Somos pecadores. Eu sou pecador. Você é pecadora. É pecador. As pessoas são atingidas pelo pecado direta e indiretamente. E como já disse, até mesmo a natureza, até mesmo o nosso ecossistema, ele sofre os efeitos danosos do pecado humano. Paulo já falava isso. Lá no capítulo 8, 22, da sua carta aos Romanos, ele vai falar que a natureza geme. O nosso ecossistema, o meio ambiente sofrem a degradação da ação pecaminosa do homem, a destruição das florestas, a matança de animais, a contaminação atmosférica, a poluição das cidades, pela ganância, pela busca de ganhar dinheiro. Alguém diria, mas pastor, isso é o progresso. É o progresso do pecado. Eu vou falar mais algumas coisinhas do pecado. Eu queria não falar. Deus mandou falar. Amados irmãos, se o pecado é tudo isso, eu quero ainda dizer-lhes duas últimas coisas. O pecado, à luz da palavra de Deus, é uma ofensa terrível do homem. É uma ofensa minha. É uma ofensa terrível sua, uma ofensa terrível nossa contra Deus. E
essa ofensa terrível contra Deus, provocou em nós a morte. Sim, morte física e também a morte espiritual. Sobre isso a gente pode depois pensar, não é? O homem então não iria morrer? Isso é uma questão para um outro momento. Mas o fato é que Deus não nos criou para morrer. E a morte veio. Mas não somente a morte física. Veio a morte espiritual. O pecado trouxe sobre nós a separação eterna de Deus. Eterna. De Deus. Males esses que nós não temos meios ao nosso alcance humanos, meios humanos de solucionar, de corrigir. Lá no capítulo 2:17, nós falamos de quando o pecado entrou. Depois nós vemos esse pecado se instalando e se transmitindo para toda a raça. Mas vamos ver o que Isaías, que viveu aproximadamente 800 anos antes de Cristo, ele falou sobre o problema do pecado na nossa vida. Abra lá no capítulo 59, os versos 1 e 2. Livro do profeta Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Nossos pecados impedem que sejamos ouvidos por Deus. Os nossos pecados impedem-nos de termos relacionamento com Deus. Já lemos o texto, vou repeti-lo agora, não precisa abrir a sua Bíblia. Lá, Paulo falando aos crentes em Roma, no capítulo 3, 23, no verso 23, ele disse assim: porque todos pecaram e foram afastados, por isso, da presença de Deus. O termo glória, não é, que vem do hebraico Shekinah, não é? Ele vai para o Novo Testamento, tem a ideia de presença maravilhosa de Deus. Então, os nossos pecados, eles nos impedem de estarmos relacionados com o Senhor. O pecado colocou-nos sob uma condição de condenados ao castigo eterno, lá no lago de fogo e enxofre. Por isso, estar vivendo no pecado é estar morto e separado eternamente de Deus, à luz da palavra de Deus. Eu creio nisto. E gostaria que você entendesse. Mas, disse-lhes que duas coisas seriam ditas, duas situações. Primeiro, então, falei do pecado. E eu os vejo assim, tão sérios, né, olhando para mim, com um olhar tão atento. Mas eu quero falar agora de uma outra situação. Se o pecado é tudo isso, e é, eu quero falar-lhes sobre uma segunda situação que tem uma relação direta a nós. Está relacionada diretamente conosco, também à luz da palavra de Deus. A segunda questão que vamos ver é da possibilidade de salvação para o homem do problema do pecado. Esse eu vou dar um tom menos grave, né? Viram que eu dei um tom grave aqui, o pessoal ficou assim, meio sério, isso. E eu gostaria que você tivesse esse olhar sério para isto. Porque, como eu disse, é uma questão de vida ou morte. A Bíblia sinaliza de modo muito claro que Deus sempre nos amou
e providenciou um meio de libertar-nos da condenação e dos males do pecado. É entendimento nosso que Deus não foi de modo algum pego de surpresa porque o homem pecou. Na sua onisciência, soberania, senhorio, poder, onipotência, ele já tinha pleno conhecimento de que o homem, em determinado momento do curso da sua vida, viria a desobedecê-lo. Entretanto, como por razões que aí eu não sei explicar, lá no céu a gente pergunta ao Senhor, por que que Ele nos amou? Decisão dele. Mas Deus nos amou. A Bíblia nos mostra isso. E sabendo Deus, antecipadamente de que o homem pecaria, Ele desde a eternidade já houvera planejado o meio de dar ao ser humano, de nos dar a possibilidade de sermos salvos do pecado. Visto que o pecado é esse mal tão grande que ainda hoje continua operando na vida dos homens, no mundo, nas nossas vidas. Deus não nos deixou à mercê da nossa miséria. Ao contrário, a Bíblia sinaliza claramente que o Senhor proveu o meio para dar-nos a possibilidade de salvação da condenação e dos males do pecado. Deus sabia e sabe da impossibilidade que nós temos, que o ser humano tem, de se livrar da escravidão e consequências do pecado por meios próprios. Nós somos incapazes. Apesar de todos os nossos esforços, mas bem intencionados que sejam, que façamos. Desde os tempos mais antigos, as pessoas têm procurado, em todos os lugares no mundo, restabelecer o relacionamento com Deus das maneiras mais variadas, sendo que a mais clara delas tem sido a prática religiosa. Não se conhece um povo no mundo que não tenha uma prática religiosa, buscando ter comunhão com a divindade, que ela acredita. Será aquela que vai socorrê-la. As religiões, tão reconhecidas e praticadas por todos os povos, desde que o homem é homem, muitas vezes como meios de disciplinar a sociedade e regrar os homens nos seus costumes, são em si mesmas inúteis diante de Deus para salvar o homem, para me salvar, para salvar você da condenação dos nossos pecados. Não há religião, por mais bem intencionada que seja, ou organizada que esteja, que tenha condições de tirar qualquer pessoa da condição de pecador perdido e fazer dela um pecador, uma pecadora salva em comunhão eterna com Deus. Infelizmente, meus amados irmãos e amigos, é-nos impossível. Os batistas não fazem isso? Quero lamentavelmente dizer-lhes, não temos condições de fazer. A salvação do homem, do pecador, não vem pela prática religiosa que ele tem. Os fariseus, uma seita judaica antiga, tida como uma das mais rigorosas nas suas práticas religiosas, frequentemente era repreendida por Jesus. E Jesus falava àqueles praticantes daquela seita da inutilidade dos seus ritos, da inutilidade de todas as suas práticas e das mais rigorosas. Eles não conseguiam, por meio das suas práticas, dos seus rituais, das suas fórmulas miraculosas, mágicas,
não conseguiam quebrar as cadeias do pecado que prendiam os homens. Nós não conseguimos, irmãos, infelizmente, quebrar as cadeias do pecado por meio da nossa religiosidade. Mas a salvação dos pecados, eu quero que isso fique bem claro para nós, a salvação dos pecados anula do pecador diante de Deus, a culpa do pecador diante de Deus, e assim, todo pecador salvo, ele volta a ter comunhão real com Deus. Mas não conseguimos salvação por meio da religião. Mas podemos ser salvos. A salvação é possível. Embora o ser humano não tenha meios de conseguir por si mesmo a salvação dos seus pecados, Deus, no seu infinito e perfeito amor por nós, providenciou o meio suficiente para a nossa salvação. O texto talvez mais conhecido das Escrituras Sagradas mostra isso. E eu vou pedir agora que vocês não abram sua Bíblia. Vamos repetir juntos? João 3,16. O que diz lá? Porque Deus, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa maravilhosa. A salvação é possível. Ela é possível a todas as pessoas. Meus amados irmãos, meu querido amigo, não há nenhuma pessoa neste mundo que não possa experimentar a bênção da salvação que Deus oferece. Ainda na carta escrita por Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no verso 8, Paulo fala sobre o amor de Deus. Ele diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Somente experimentando a salvação dos seus pecados, uma pessoa é perdoada e volta a ter a verdadeira comunhão com Deus. Pois bem, falamos aqui sobre pecado e sobre salvação. Agora eu volto à pergunta para a gente tentar concluir o nosso raciocínio. E meu desejo é que você saia daqui com essa resposta segura. Por que, então, eu preciso de Jesus Cristo em minha vida? Por que você precisa de Jesus em sua vida? Por que todos nós precisamos de Jesus Cristo em nossas vidas? À luz do que temos considerado, podemos dizer que precisamos de Jesus em nossas vidas, porque só Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Mateus, registrando aquilo que os anjos haviam revelado a José e a Maria sobre o filho que iria lhes nascer, originário, da ação do Espírito Santo sobre a vida de Maria, ele disse assim lá no capítulo 1, no verso 21. Vejam o que está registrado aí nesse texto. Mateus capítulo 1, verso 21. Quem achar primeiro que eu, pode ler. Ela dará à luz um filho e porá o nome de Jesus, porque ele vai salvar o povo dele dos seus pecados. Jesus encarnou para vir salvar-nos da escravidão e condenação do pecado. Foi por isso que ele veio ao mundo, não foi por outra razão. Ele não veio para ser um superstar. Quando o diabo, após o seu batismo, o levou ao deserto, tentando
de vários modos, até mesmo para que ele voasse sobre a cidade de Jerusalém e dissesse a alguém lá, olha o super-homem voando, né? Seria a primeira aparição do super-homem na terra, sobrevoando a cidade de Jerusalém. Ele rejeitou. Quando ele pediu-lhe que se ajogasse do alto do pináculo do templo, a que os anjos o aparassem e dissessem, agora sim, vejam só. Ele rejeitou. E mesmo quando faminto, ele sugeriu que ele transformasse pedras em pães. Ele fez muito mais do que isso, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos em milhares e milhares de pães e peixinhos. Ele poderia fazer aquilo com um pé nas costas, né? Num piscar de olhos. Mas ele disse, não é isso que eu vim fazer. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Pura e simplesmente isso. Jesus Cristo, por que nós precisamos de Jesus? Porque só Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Mas ainda, porque só o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi aceito por Deus para pagar as nossas culpas ao próprio Deus. João 3,16, ele lá no capítulo 3, João, no verso 16, ele diz que Deus amou o mundo e deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Paulo, lá no capítulo 2, na carta aos Efésios, versos 13 a 16, ele fala exatamente assim sobre a obra redentiva de Jesus. Efésios capítulo 2, versos de 13 a 16. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi o meio de pagamento e único das nossas culpas, dos nossos pecados diante de Deus, para que pudéssemos voltar a ter comunhão com Ele. Mas ainda porque precisamos de Jesus? Por uma coisa muito simples. Porque só Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados. O evangelista João, escrevendo a sua primeira carta, aos que ele identificava como seus filhinhos na fé, ele disse assim, lá no capítulo 1, primeira carta de João, lá pertinho do Apocalipse. Estamos caminhando para o final. Capítulo 1, primeira carta de João, versos 7 e 9. E ele disse assim a respeito de Jesus. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ainda no verso 9, no mesmo capítulo, ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só Jesus pode perdoar os pecados de qualquer pessoa. Não há outro meio. Por fim, por que nós precisamos de Jesus em nossas vidas?
Porque só por intermédio dele, por intermédio de Jesus Cristo, eu e você, podemos ter nosso relacionamento com Deus restabelecido. O pecado rompeu esse relacionamento, separa homens e mulheres de Deus. Por meio de Jesus, nós somos restabelecidos à comunhão com Deus. Isto é salvação, perdão de pecados e comunhão verdadeira com Deus. Só por meio de Jesus Cristo. Foi isto que ele mesmo disse. No registro de João, no Evangelho de João, lá no capítulo 4, verso 6, eu sei que é um texto bem conhecido, Jesus Cristo disse que eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ainda, Lucas, falando de Jesus, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no verso 12, ele registrou assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Ele disse assim a respeito de Jesus: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Falei-lhes de pecado, falei-lhes da salvação. E eu creio que as considerações aqui nos permitem entender, então, o porquê que todos nós precisamos de Jesus. Pois bem, mas vamos refletir para terminarmos sobre algumas coisas. Uma pessoa sem Jesus Cristo na vida dela, é um pecador perdido eternamente. Ela pode ter saúde, pode ter recursos materiais, pode ter uma vida muito agradável do ponto de vista material humano, ou pode não ter saúde, ou pode estar enferma, ou pode ser paupérrima. O fato é que uma pessoa sem Jesus na sua vida, na vida dela, é um pecador perdido eternamente. Ele pode ser seu amigo, seu vizinho, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa. Ou pode ser alguém distante que você não conheça. Uma pessoa sem Jesus na vida, ela está perdida nos seus pecados. Irmãos, isso é grave. Ainda, uma pessoa sem Jesus está perdida. No entanto, uma pessoa com Jesus Cristo na vida dela é um pecador salvo da condenação do pecado e que tem a comunhão eterna com Deus, aqui e no céu. Pois bem, hoje você precisa escolher como vai ficar sua vida. Um alerta, acredito, importante. Irmãos, a salvação ela não é um processo que se vá produzindo na vida de ninguém. A salvação ela não vai acontecendo. A salvação ela acontece num momento de decisão. Quando uma pessoa se reconhece pecadora, perdida, distante de Deus,
e se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Jesus, ela é abençoada com a graça da salvação, que só Jesus pode dar. E ainda continua dando. Como você está? Pense nisso. Pense, mas tome decisão. Seja crente, se mantenha firme em Jesus. Não deixe que o pecado tome sua vida e te afaste da vontade de Deus. Mas, pastor, e se eu pecar? Nós temos um advogado que é Cristo. Se arrependa logo, vai a Ele. Não fique vivendo no pecado, longe do Senhor. Mas, pastor, eu ainda não tomei uma decisão com Cristo. Eu venho nos cultos, gosto da igreja. Houve um moço que gostava muito de Jesus. E ele chegou para Jesus uma vez e perguntou: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Eu faço uma porção de coisa. Jesus disse: uma coisinha só, vai e vende o que você tem, distribui com os pobres e vamos lá, me segue. O cara saiu de fininho e foi embora, nunca mais se falou dele. Não é? Talvez você goste do Evangelho. É muito bom estar na igreja, cantar hinos. Isto não salva. Quem te salva é Jesus. Ele veio para mim e para você. E eu só fui a Jesus porque era um pecador perdido. Eu estava desgraçado sem Jesus. E aí eu vi, sem Jesus não dá. Mas com Jesus nós temos tudo. E Ele quer te dar isso, de graça. Vamos orar. Senhor, eu te peço que nós tenhamos entendido que nós precisamos de Jesus. Que como crentes nós nos mantenhamos firmes, seguros no Senhor. E não nos deixemos enganar pelo diabo com as suas propostas, às vezes tão bonitas, cujo fim é a destruição e a desgraça. Porque não há bem nenhum no pecado. Mas eu te dou graças porque tu mandaste, ó Deus, teu Filho para nos salvar. E nós somos alcançados pela graça da salvação. Nos ajuda a nos manter firmes na fé. Mas se há alguém que veio à tua casa nesta noite, que ainda não tinha entendido isto, e que ainda não tinha tomado uma decisão, ó Espírito Santo, convence esta pessoa da sua necessidade, para que ela, livremente, tome a decisão de entregar-se a Ti, te aceitando como Senhor e Salvador, arrependido dos seus pecados, para ter a sua comunhão restabelecida contigo. É a minha oração, é a nossa súplica. No nome de Jesus. Amém. Se você fez uma decisão, eu vou pedir, fale com alguém da igreja depois, olha, eu quero seguir a Cristo, quero entender mais sobre isso. Teremos o maior prazer de ajudar você a caminhar com Jesus, juntamente conosco. Vou pedir à igreja para se colocar de pé, como é nosso costume, vamos nos juntar ao centro. Pastor Paulo e pastor Uzias e pastor Irto, por gentileza, venham à frente, me dar apoio aqui. E o coral também vai cantar. Nós vamos cantar um último cântico de louvor a Deus, enquanto você vai estar acompanhando em espírito de oração. E depois, o pastor Uzias vai estar orando, encerrando o culto desta noite. Tenham todos uma semana abençoada por Deus. Mas não saia daqui nesta noite sem Jesus em tua vida.
Curvem suas cabeças, fechem seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome porque tu és o nosso Deus. Obrigado por mais uma noite em que estivemos juntos como igreja, como agência do Senhor, para celebrar um culto de ação de graça, ó Deus, para declarar o quanto nós somos gratos ao Senhor. A tua palavra ministrada, ó Deus, nos traz uma realidade de todos os dias reconhecemos a necessidade do quanto precisamos de ti, Jesus. Ó Deus, que o teu Espírito Santo haja em nossas vidas, de modo, ó Pai, que esteja cada dia nos direcionando a tão somente a reconhecer o teu senhorio em nossas vidas. E assim, ó Pai, buscando em ti, com o nosso olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, possamos a cada dia reconhecer isso e levar outras pessoas também a reconhecer esta necessidade. Ó Pai, de quanto nós precisamos do teu Filho, do Cristo de Deus, o nosso Cristo, aquele que morreu na cruz por cada um de nós. Pai, nós agora pedimos também pela semana, pedimos que o Senhor abençoe a cada lar, a cada família, ó Deus, dando sabedoria, dando, Senhor, discernimento para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Que teu Espírito haja, ó Deus, removendo toda a angústia, toda a tristeza, toda a amargura, ó Pai, que o mesmo venha preencher os seus corações com a tua presença, com a tua graça, com a tua paz, com a tua alegria dos altos céus. Pai, nós te louvamos. E neste momento eu peço que o amor de Deus Pai, que a generosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de volta para os seus lares, hoje e sempre. E a igreja diz amém e glória a Deus. Que Deus abençoe, queridos. Podemos dar uma salva de palmas a Jesus.